Olá, povo de Deus, segunda-feira, na oitava da Páscoa, 5 de abril de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 2, 14, 22, 33 e de Mateus 28, de 8 a 15. O discurso do pescador Pedro no dia de Pentecostes somente se entende se temos ciência de que ele fala sobre a inspiração do Espírito Santo. Um homem simples, de temperamento tão impetuoso no dia a dia com Jesus, agora com uma coragem impressionante, anuncia tudo o que aconteceu com Jesus e afirma na cara dos judeus: Jesus foi entregue pelas mãos dos ímpios e vós o matastes pregando-o numa cruz. De onde lhe vem essa força, essa coragem, essa parresia, como se fala em grego? Portanto, somente sob a ação do Espírito Santo, Pedro tem tal empoderamento. Para Lucas, depois do caminho de Jesus descrito no Evangelho, começa o caminho da igreja. E quem assegura esse caminho é o Espírito Santo. Assim entendemos essa ousadia do pescador quando lemos: Pedro, de pé, com os 11, ergueu a voz e dirigiu-lhes então estas palavras. As palavras de Pedro se dirigem diretamente aos judeus e trata-se do querigma, o núcleo do anúncio da novidade do Evangelho, que compreende não somente o Jesus da glória, o ressuscitado, mas também sua vida, paixão e morte. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus junto de vós pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Mas vós o matastes pregando-o na cruz. Deus o ressuscitou. Esse querigma irá ser repetido continuamente pela comunidade primitiva, pois é sobre esse anúncio que todos os cristãos se sustentam. Pode-se abrir mão de um monte de coisas que fomos agregando à nossa expressão de fé ao longo da história, mas desse núcleo nunca, pois se deixa de ser cristão quem o faz. Para convencer os judeus, os homens de Israel, Pedro ainda recorrerá ao exemplo de Davi, que eles tinham como fundamental na história da fé judaica. Tocar em Davi é tocar naquilo que os israelitas tinham de mais caro. Depois de anunciar a convicção de Davi sobre Deus que não o abandonaria na mansão dos mortos, Pedro lhes diz: Davi morreu, foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Porém, ainda diz que Davi, como profeta, já tinha anunciado que um sucessor dele ocuparia o seu trono. E Pedro insiste que as palavras de Davi somente podem ser entendidas à luz da ressurreição de Cristo, pois nele se concretiza a profecia de Davi. Ele não foi abandonado na região dos mortos e sua carne não conheceu corrupção. Nosso texto de hoje termina com uma afirmação que revela a profundidade da convicção de Pedro sobre a ressurreição. Deus ressuscitou Jesus e disto somos testemunhas. Ser testemunha da ressurreição de Cristo é estar disposto a dar a vida por ele, sobretudo repetindo sua prática junto aos excluídos, e nos dias de hoje, os excluídos por essa sociedade preconceituosa e amante do Deus mercado como a nossa. Testemunha em grego é martírio. E martírio é isso, assumir o anúncio do Evangelho até as últimas consequências. Sem tantas histórias de martírios, de verdadeiras testemunhas da Boa Nova, nem entenderíamos a igreja, pois a argamassa de sua edificação tem muito sangue misturado por amor aos pequenos, aos pobres e descartáveis. Quando Pedro diz, disso somos testemunhas, ele está afirmando sua disposição para correr
todos os riscos inerentes ao anúncio do querigma. Mateus 28, de 8 a 15, todos os evangelistas dão notícias sobre o ocorrido nos primeiros momentos pós-morte de Jesus na cruz. Cada relato destaca aquilo que foi apreendido como mais significativo para a sua comunidade. O que nos chama a atenção é que, de distintos modos, todos fazem referência a Maria Madalena como a primeira ou uma das primeiras testemunhas da ressurreição. Não à toa ela é chamada de apóstola dos apóstolos por Hipólito de Roma, padre da igreja dos anos 170 a 236. E em 22 de julho celebramos a festa de Santa Maria Madalena, incluída no calendário litúrgico pelo Papa Francisco. O nosso texto diz que Maria Madalena estava acompanhada de outra Maria quando, deixando o sepulcro, com temor e alegria tiveram a visão do ressuscitado. Prostraram-se diante dele e ouviram dele: alegrai-vos, não tenham medo, ide anunciar aos meus irmãos que vão para a Galiléia, lá me verão. Essa indicação da Galiléia encontramos em Marcos e Mateus. E sugere o recomeço de tudo, pois tudo começou às margens do mar da Galiléia. E aí, vizinho, estava também Magdala, a terra de Maria Madalena, muito próxima de Cafarnaum. Em Mateus, há muitos detalhes para provar tudo o que aconteceu. Ele tem a preocupação de não deixar dúvidas sobre o que ocorreu com Jesus. E para enfrentar uma das correntes da época de que os discípulos roubaram o corpo de Jesus, ele cria esse relato, um tanto contraditório, pois se os soldados dormiam, como podiam afirmar que foram os discípulos que roubaram o corpo de Jesus? Mas parece que esse costume de espalhar notícias falsas não é tão moderno como podemos pensar. Somente que hoje se conta com recursos tecnológicos para fazê-lo. Nestes tempos pascais, voltamo-nos a interrogações antigas e sempre presentes quando se fala de ressurreição. Da morte temos certeza, mas da ressurreição só fé e esperança, que se retroalimentam. Algumas vezes você já foi desafiado a provar a ressurreição de Cristo? Você já se deparou com alguém que, não professando a fé cristã, começa a desafiá-lo exatamente com o tema da ressurreição? Inúmeros amigos recorrem ao túmulo vazio ou às aparições de Cristo ressuscitado, descritas nos evangelhos. Porém, para quem não crê, os evangelhos também não servem de prova. Nessa época em que as leituras fundamentalistas ganham um espaço imenso, de maneira especial, entre as religiões que se fundamentam no livro, questionar a ressurreição é ocasião para sugerir a volta da fogueira, a volta da Inquisição. Isso impede avançar em aprofundamentos que tornariam nossa fé mais solidamente fundamentada, deixando de lado coisas de crianças, como nos diz o apóstolo Paulo. Porém, o simples fato de termos relatos tão diferenciados da ressurreição na própria Bíblia poderia nos servir para abrirmos-nos a uma pesquisa e reflexão mais aprofundada. E podemos ter certeza de que as desconfianças sobre a ressurreição não são coisas de gente moderna, de descrentes atuais, pois no Primeiro Testamento não temos o desenvolvimento dessa fé, a não ser em parcos textos, como o de Daniel 12:2, quando afirma: a multidão dos que dormem no pó da terra acordará, uns para a vida e outros para a eterna rejeição. No Segundo Testamento temos um exemplo de Tomé, simbolizando que havia muitos que não acreditavam, como deixa claro o apóstolo Paulo aos Coríntios.
Se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como podem alguns dentre vós dizer que não há ressurreição de mortos? Portanto, a ressurreição de Cristo não foi uma realidade tão simplesmente aceita nos primórdios. Hoje, sem querer fugir do debate tão fundamental para a nossa fé, fiquemos com a certeza de que, sendo a ressurreição vitória sobre a morte, podemos afirmar que todos os gestos que fazemos em defesa da vida são provas de ressurreição. Ao contrário, continuamos negando a ressurreição de Cristo e a nossa todas as vezes que optamos pelos diversos sinais de morte presentes em nossa sociedade, onde vigora a necropolítica. Um beijo no seu coração.